Oi, pessoal! Que bom que estamos juntos de novo. Hoje a gente vai viajar no tempo para conhecer uma história, nossa, uma história incrível sobre um herói que ninguém esperava. É uma daquelas histórias que ensinam uma coisa super legal sobre amizade e sobre como ajudar os outros. Vamos nessa? Bom, toda essa nossa aventura começa com uma pergunta. Uma pergunta muito, mas muito importante que um homem fez para Jesus. Parecia uma pergunta simples, sabe? Mas a resposta foi uma história fantástica que a gente vai descobrir agora. Há muito tempo, existia um homem que era um especialista, um verdadeiro sabe-tudo das leis e das regras do seu povo. E um dia ele quis testar Jesus, sabe, quase como uma pegadinha, só para ver se Jesus era tão sábio quanto todo mundo dizia. Então ele chegou com uma pergunta que ele achava que era bem difícil. Ele perguntou assim: Mestre, o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? O que ele queria saber, no fundo, era qual era o segredo, a fórmula mágica para ter uma vida super feliz e que nunca, nunca acabasse. Jesus, então, lembrou esse homem de duas regras que eram as mais importantes de todas e que ele, como especialista, já deveria saber de cor. Primeiro, amar a Deus com toda a força e segundo, amar as outras pessoas do mesmo jeito que a gente ama a nós mesmos. Só que um homem queria ser meio espertinho. Ele não ficou satisfeito e, para tentar se justificar, fez outra pergunta. Tá bom, mas e quem é o meu próximo? Ele queria uma resposta bem específica, sabe? Uma lista de quem ele tinha que ajudar e de quem ele não precisava se preocupar. E para responder a essa pergunta, Jesus fez uma coisa genial. Em vez de dar uma resposta pronta, ele contou uma história. Uma história que começa numa estrada bem solitária e, olha, um pouco perigosa. Imagina só a cena. Um homem está lá, caminhando sozinho numa estrada de terra, indo de uma cidade para outra. O sol está quente, não tem ninguém por perto, quando de repente uma coisa horrível acontece. Do nada, apareceram ladrões. Eles não só roubaram tudo que o homem tinha, como também o machucaram muito. E o pior, deixaram ele lá, caído na beira da estrada, muito ferido. Coitado. Pensa só no susto e na dor que ele devia estar sentindo. Aquele pobre homem precisava de ajuda, e precisava rápido. Por sorte, ou talvez não, algumas pessoas começaram a passar por ali, por aquela mesma estrada. A pergunta era: será que alguém ia parar para ajudar? A primeira pessoa que apareceu foi um sacerdote. Ele era um líder religioso muito importante, uma pessoa super respeitada. Todo mundo pensaria: ah, agora sim! Com certeza ele vai ajudar. Mas acreditem se quiserem, ele fez justamente o contrário. Ele viu o homem caído, todo machucado, e simplesmente atravessou para o outro lado da estrada para não passar perto, e foi embora. Nossa! Um pouco depois, passou um levita. Ele também era um ajudante importante do templo, o lugar onde o povo fazia suas orações. A gente podia pensar: ok, o primeiro não ajudou, mas esse vai, né? É o trabalho dele. Que decepção! Ele fez a mesmíssima coisa. Olhou o homem ferido de longe, desviou do caminho e continuou andando como se nada tivesse acontecido. Puxa vida, duas pessoas que pareciam as mais certas para ajudar e nada. Bom, as duas pessoas que todo mundo imaginava que iriam ajudar simplesmente passaram reto. Quem mais poderia aparecer naquela estrada deserta? Foi aí que surgiu alguém que ninguém, mas ninguém mesmo, esperava que fosse ser o herói da nossa história. O terceiro viajante era um samaritano. E tem um detalhe importante aqui. Naquela época, os judeus, como o homem que estava machucado, e os samaritanos não se davam bem. Eram como times rivais que não conversavam. Mas quando o samaritano viu aquele homem sofrendo, ele não pensou em rivalidade. Ele sentiu uma coisa no coração, compaixão, uma vontade enorme de ajudar. E ele não ficou só sentindo pena, não. Ele partiu para a ação. Olha só que incrível o que ele fez. Primeiro, com todo cuidado, limpou os machucados do homem com óleo e vinho, que eram os remédios da época. Depois, o colocou no seu próprio animal, o levou para uma hospedaria para ele poder descansar e ainda pagou ao dono do lugar para cuidar bem dele. Ele fez tudo o que podia. E não acabou aí. Antes de continuar sua viagem, ele ainda disse para o dono da hospedaria: olha, cuide bem dele, por favor, e se gastar alguma coisa a mais, pode deixar que na volta eu passo aqui e pago tudo para você. Isso mostra o quanto ele se importou de verdade com uma pessoa que ele nem conhecia. Ufa! Depois de contar essa história emocionante, Jesus se virou de novo para aquele especialista, o sabe-tudo que tinha feito a primeira pergunta lá no comecinho de tudo.
E então, Jesus fez a pergunta final, o grande teste para ver se ele tinha entendido a lição. Na sua opinião, qual desses 3 homens, o sacerdote, o levita ou o samaritano, foi o verdadeiro próximo daquele que foi atacado pelos ladrões? O homem então respondeu na hora, sem nem precisar pensar muito. Foi aquele que teve compaixão e cuidou dele. Ele finalmente entendeu. Ser próximo de alguém não tem nada a ver com morar perto ou ser do mesmo grupo. Tem a ver com quem demonstra bondade quando alguém precisa. E a resposta final de Jesus foi um desafio. Um desafio não só para aquele homem, mas para todo mundo que escuta essa história até hoje. Então, vá e faça o mesmo. Agora, vamos pensar um pouquinho. Quem foi o amigo de verdade nessa história? Não foi que a gente esperava, né? Foi aquele que, mesmo sendo diferente, parou, se importou e ajudou com o coração. E essa história deixa uma pergunta pra gente. Como nós podemos ser bons samaritanos hoje em dia? Sabe, ajudando um colega na escola que está triste, dividindo o lanche, ajudando em casa sem ninguém precisar pedir, tem muitas formas. Porque, no fim das contas, a lição mais legal dessa história é essa. Ser um bom amigo, um bom próximo, é simplesmente ajudar. É ver que alguém precisa de uma mão e estender a nossa, sem esperar nada em troca. E fazer isso é uma das coisas mais heróicas que existem.